Olá, tudo bem? Programa Magali Amboni hoje aqui no Portal MG Plus está começando e eu vou falar sobre alta performance. Quem é que não gosta de ter o seu máximo acontecendo? Porque só assim os resultados são melhores? Em primeiro lugar, porque a gente se autoconhece e aí consegue direcionar e saber para onde a gente quer ir. E o principal de tudo isso, quando a gente quer ir. Depois, a gente fala também sobre o autoconhecimento de quem está ao nosso lado, né? De como entender as situações. Para conversar comigo hoje, eu recebo ele, André Casagrande Teixeira, que representa aqui na nossa região o Mastermind. Super famoso e super conhecido, não só pela competência dos resultados, mas pela história quando se fala em alta performance, em treinamento de alta performance. Tudo bem, André? Tudo bem, Magali? Obrigado pelo convite de estar aqui. Falar da Mastermind é falar hoje da minha missão de vida, né, dessa filosofia e trazer um pouquinho da história também para entender esse conceito. Ele iniciou lá em 1908 com uma pesquisa através do jovem jornalista Napoleão Hill, que na época queria entender o que fazia uma pessoa ter alta performance, tanto no seu meio profissional e também nas suas relações. Essa pesquisa durou durante 20 anos, né, ela permaneceu, e ele acompanhou algumas pessoas, 16 mil pessoas passaram por essa jornada junto com Napoleão Hill durante esses 20 anos, e ele queria entender o que fazia algumas pessoas terem um resultado acima da média. E aí, ao final dessa pesquisa, ele publicou o livro, um dos livros mais lidos no mundo, A Lei do Triunfo, que fala que a alta performance está baseada em 17 comportamentos. E um desses pontos principais que Napoleão Hill pesquisou, que faz parte do nosso processo de desenvolvimento, é o autoconhecimento. Então, para que eu entender o que eu preciso fazer para ter alta performance, eu também preciso me conhecer. André, o autoconhecimento, essa alta performance. E aí, quando eu recebi todo o material que eu fui ler através da Carol Bertotti, um beijo para Carol, a gente fala muito, eu li muito sobre padrões de comportamento. O que é exatamente esse padrão de comportamento e por que ele é tão importante quando a gente fala de alta performance? A Mastermind hoje, representando a Fundação Napoleão Hill, ela tem um processo de autoconhecimento que nós chamamos de Enneagrama Vitruviano. É um processo onde a gente desenvolve uma metodologia dentro de sala, ele acontece no final de semana, e o Enneagrama é uma filosofia muito antiga, a filosofia mais antiga do mundo nessa busca do autoconhecimento. Platão, Newton, tudo isso já passaram pelo Enneagrama, todas as pessoas já contribuíram com isso. Sócrates, a própria Bíblia Sagrada, como história, bem importante a gente frisar isso, como história ela traz muitas revelações sobre comportamento, e ele fala que no mundo existem 9 padrões comportamentais. Quem reuniu todas as pesquisas foi um armênio chamado Gurdjieff, onde ele começou a entender o que essas revelações queriam dizer. E aí ele reuniu essas pesquisas e revelou que no mundo existem 9 padrões de comportamento. Então todas as pessoas, cada uma delas faz parte de um padrão comportamental. Nós navegamos por 9 padrões? Como é que é isso? A gente tem um padrão que ele é o principal e outros que respingam, que andam à nossa volta. Como é que é? Importante essa colocação, Magali. Nós possuímos, dentro dessa filosofia, todos os 9 padrões. Só que nós descobrimos que existe um que a gente chama de padrão mãe. Então, nos momentos de maior reação, de maior pressão, o meu padrão ele vai se comportar dentro do meu padrão de essência. Okay. Então, nós possuímos todos os 9. Em determinadas fases da vida, eu vou me comportar dependendo de cada momento. Só que, ao longo de toda a minha vida, eu tenho aquele padrão que ele é a minha essência. E, principalmente, o meu vício. Ele está baseado nesse meu padrão de comportamento. Porque dentro do mesmo padrão existem as virtudes e os vícios. Trazendo diretamente são as nossas qualidades e os nossos defeitos. Então, dentro da minha essência, da minha convivência, quando as pessoas começam a se relacionar comigo, elas acabam percebendo muito uma repetição de comportamento, que é o meu padrão comportamental. Então, dentro de um padrão mãe, é que nós possuímos esse padrão principal. Quando tu fala em vícios e virtudes, todos nós temos os dois. Isso. A gente consegue ponderar, entender qual que pesa mais na nossa vida, vícios ou virtudes? Importante também esse ponto primeiro eu preciso saber qual o meu padrão. E aí dentro desse processo a gente faz um breve histórico de olhando para a vida os principais momentos. E aí nesses principais momentos é a percepção, a gente sempre fala disso, a pessoa vai ter uma percepção em qual momento da vida dela ela está e como que ela está se comportando. Então o autoconhecimento mesmo fala, é autoconhecimento, é olhar para dentro de si. Então esse próprio processo é um espelho, então eu que vou me perceber como é que eu estou nesse momento,
eu estou tendo mais vícios, eu estou tendo as minhas decisões mais baseadas nas minhas reações, ou eu estou de uma maneira mais saudável. E aí é essa luta. A gente sempre fala, né, que o comportamento ele é um amigo e um inimigo. Eu tenho dentro de mim um amigo e um inimigo, então eu preciso conviver. Um dos pontos principais desse processo é que eu não conheço esse inimigo ainda. Contra quem que eu estou lutando? Muitas vezes vem alguém de fora e cita um defeito meu, e isso me dói. Só que para quem está de fora, às vezes é mais fácil enxergar. E eu, às vezes, mergulho dentro de mim e não consigo essa busca. Então, por isso que existe esse processo. Então, essa análise, se eu estou mais no vício ou mais na virtude, é cada um que vai ter essa percepção. Quando a gente fala desse comportamento, dentro da pesquisa que eu fui dar uma estudada, fala-se muito que esses conflitos são gerados no início da nossa vida até mais ou menos a pré-adolescência. É exatamente só até ali que a gente cria essa nossa personalidade, ou a gente pode continuar criando esses conflitos com a idade? O Enneagrama revela que existem 3 momentos principais na formação do padrão de comportamento. O primeiro momento é na infância, então ali em torno dos 4 até os 10 anos de idade. Tá. Depois na adolescência, que varia ali entre os 10, 12 até os 16. Então a infância ela pode passar um pouco, como pode ficar um pouco antes. Okay. E dos 16 aos 20 anos, que é o último momento que se chama momento da juventude. Na infância acontece algo que já vai dando a disposição do teu comportamento. Na adolescência pode acontecer algo que vem para confirmar esse comportamento ou às vezes para mudar. Tá. Às vezes a gente observa, nossa, ele quando era criança ele era agitado, ele era dinâmico, e na adolescência ele acalmou. Então é porque aconteceu algo lá que mudou esse padrão comportamental. A juventude, para ter uma alteração, esse momento ele tem que ser muito forte. Às vezes um trauma, às vezes uma marca, para realmente mudar essa perspectiva. Porque já tem muito conteúdo, já tem muito conhecimento por parte da pessoa, mas ele pode ter alteração. Mas o último momento ele vem muito para confirmar o padrão comportamental. Então, a formação a gente diz que até a adolescência, a principal. E a juventude vem para confirmar esse comportamento. André, e é muito legal a gente deixar claro que essa formação toda, ela é desenhada pelo indivíduo e somente por ele, né? O externo pode até dar uma polidinha, mas a essência é do indivíduo. Isso eu achei bárbaro, gente. Como o indivíduo percebe. Então, trazendo até um exemplo bem claro aqui. Quando uma criança, né, lá na sua idade, 4 a 6 anos, nessa faixa, trazer uma situação, um pai vai lá e bate na criança. A criança fez algo e foi lá e nem precisa ser tão agressivo, mas uns tapinhas, né, que faz parte às vezes até... A correção. Saudável, tá. A criança, naquele momento que ela recebe aquilo, é ela que tira a conclusão para ela mesma. O pai até pode tentar explicar o porquê que ela fez e ela pode trazer uma percepção. Dizer, não, espera aí, eu fiz algo errado, meu pai me corrigiu, então eu não posso errar mais. E aí ela traz e ela acaba se comportando daquela forma. Dependendo da mesma criança, naquele momento ela conta a seguinte história. Não, meu pai, quando acontece algo errado, meu pai resolve na porrada. Meu pai bate. Então, se eu quisesse resolver algo na vida, eu vou resolver na porrada. Então, a por isso que leitura dele, né? A leitura da criança. Entendi. E quantos fatos ainda que acontecem na vida de uma criança que ninguém está ali para explicar? Só acontece para ela. Ela olha e a partir dali ela acaba criando alguns conceitos. Por quê? Porque não tem um adulto próximo, porque ela não tem um conhecimento e ela vai se comportando ela escreve a própria história. Ela escreve aquele comportamento. O que o Enneagrama vem para revelar? Quando a gente coloca as pessoas em sala, é trazer o olhar do adulto agora com o acontecimento da criança. E aí pode me perguntar, eu vou lembrar desse momento? Vai. A gente tem uma metodologia, existe um processo para onde traz o resgate. E por que esse resgate acontece de uma forma mais simples agora? Porque eu já sei como que eu me comporto. Muitas vezes eu não consigo resgatar o momento porque eu não sei nem contra quem que eu estou lutando. Entendi. Então hoje, quando eu identifico as minhas virtudes, identifico os meus vícios, se torna mais natural eu voltar lá naquele momento e resgatar esse momento da infância. Quando a gente traz toda essa realidade para o time de gente grande, vocês começaram a perceber, porque eu perguntei, André, eu posso fazer esse curso que vai acontecer agora em julho, a gente vai botar para vocês a arte, a data direitinho, o André vai fazer o convite especial, mas eu posso fazer esse curso sozinho para o meu autoconhecimento? Ele falou, pode, Magali, mas o que nós percebemos muito, e aí a gente percebeu, existe uma necessidade no mercado e a gente pode ajudar essas pessoas, é quando nós falamos de casais. Casais que sonham juntos, que são empreendedores, que vão trabalhar juntos, e aí
Comportamentos diferentes, conflitos diferentes. Como é que funciona daí o curso do Mastermind quando a gente fala para esses casais? Qual é a intenção de tudo isso? Um agradável assunto falar, porque dentro do nosso processo aqui na região aconteceu de uma forma bem natural. Na última turma nós tivemos 6 casais presentes e foi algo que quando a gente percebeu, viu uma necessidade ali e principalmente o resultado, quando o casal está junto. O que acontecia? A pessoa fazia sozinha e depois, agora eu quero que a minha esposa faça, agora eu quero que o meu marido faça. E quando faz junto acaba já percebendo o comportamento e entendendo. A mudança, aí descobre o comportamento, né? Percebe. Essa mudança, ela é instantânea, é uma mudança que ela, a partir do momento que o casal sai dali, tem que ser trabalhado? Como é que é isso? A gente sempre trata isso como uma decisão. Tá. O próprio querer estar dentro de sala também é uma decisão. Então a mudança também é uma decisão. O que nós temos de responsabilidade, aquilo que a gente entrega, é o caminho para essa mudança. Então o que eu preciso fazer, é o como fazer. E a partir dali eu começo a desenvolver isso. Então a gente tem pessoas que fizeram há 2 anos já o processo e vêm dizer, nossa, mudou completamente, hoje eu estou com uma outra percepção, hoje eu me vejo muito melhor me comportando da maneira como eu devo me comportar dentro do meu padrão. Então a percepção, quando casais se torna mais simples porque a própria ajuda depois ela é mútua entre o casal. Então ele vai dizer, ó, estás agora se comportando no teu pior, estás agora no teu melhor. Então há esse equilíbrio e principalmente para entender, porque existe a crítica muito forte, né? Eu enxergo no outro, eu não gosto daquilo que ele faz, eu vou lá e critico. A própria pessoa começa a me criticar, até que chega no momento que essa relação fica desgastante. Então o Enneagrama vem para entender que aquilo que ela faz, ela não faz porque muitas vezes ela quer fazer. É uma essência dela. Muitas vezes nem se percebe aquele comportamento. Então nessas relações, e a gente sempre fala, principalmente quando o casal que trabalha junto, porque não existe essa divisão, né? Ah, eu trabalho junto, daí a hora que chego em casa... É tudo a mesma coisa, né? É tudo mesmo, a pessoa se comporta da mesma forma. Então é ter esse equilíbrio. Como que eu vou saber lidar? Como que eu vou me comunicar melhor com essa pessoa, porque eu já sei o que ela quer, eu já sei o que ela precisa. É a mesma situação, tem casal que às vezes o marido lá é muito acelerado, resolve tudo, ele é mais racional, ele é mais direto. E aí tu pega a mulher, não, ela é mais pensativa, ela é mais analítica, e aí a velocidade é outra. Então eu preciso entender esse comportamento, e dependendo do padrão comportamental, tem dentro dos 9 padrões, tem alguns ali que eles precisam de um tempo maior para tomar decisão, eles precisam de um apoio, tem alguns padrões que já são mais diretos, então eu preciso conhecer esse universo e entender. Ele é assim porque ele se fez assim. Entendi. E aí eu também entrego e entendo e compreendo. E aí há um crescimento junto nessa relação. É aonde a gente está falando desse crescimento, dessa auto-performance quando se trabalha em conjunto. Isso aí, porque daí existem padrões... Limites, é isso? Isso, porque eu vou entender que eu não... O que acontece? Por exemplo, um exemplo bem prático, eu trabalho junto e aí eu sou uma pessoa que sou muito ativa, né? Um padrão comportamental lá muito ativo. E aí eu quero exigir às vezes da minha parceira, do meu parceiro que também ela tenha essa proatividade e o padrão comportamental dela não é isso. Então o conflito vem, tu deveria tomar a decisão mais rápido. Não, mas eu não consigo tomar a decisão mais rápido. E aí começa aquela discussão. E aí quando faz e entende que o padrão de comportamento dela não é para essa decisão rápida, a pessoa também vai saber lidar com essa situação. E aí acaba tendo alta performance para os dois. Então ele vai funcionar da maneira dele e essa pessoa vai funcionar da maneira dela. E aí acaba melhorando os resultados. Mas o foco principal são harmonizar essas relações e recontextualizar. Por que acontece assim? Por que ela age assim? E sempre importante, eu só vou conseguir melhorar a minha relação com a outra pessoa a partir do momento que eu me conheço. Quando a gente fala, daí se conhece, né, fica mais harmônico o trabalho. Estamos falando de vícios e virtudes. Eu saí desse curso entendendo quais são os meus vícios e as minhas virtudes, assim como a da pessoa, do meu companheiro de trabalho. É um trabalho que tem que ser alimentado o tempo inteiro ou é como se a gente tivesse um startzinho que meio que muda uma chavezinha e tu começa automaticamente a perceber isso? A tomada de consciência ela é no momento. Então depois que passa por esse processo, vai estar refletido. Por quê? Voltando ali para a construção. Até hoje, as pessoas que ainda não passaram por esse processo, qual é a história que elas ainda estão contando da infância? A história da criança. Então elas ainda contam até hoje, já nos tornamos adultos, mas eu ainda conto aquela história que eu vi lá na infância. Quando a gente traz esse novo olhar, a pessoa olha, não, mas... Consegue deixar aquela história lá atrás. Deixa aquela história lá. Legal. Então o principal não é mudar o passado, mas é tirar a pessoa de lá
e tirar principalmente um novo olhar daquilo, que não foi aquilo que aconteceu. E a grande maioria desses momentos, não são todos, mas a grande maioria deles está relacionado com os pais. E aí existe aquela justificativa de que meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, eu sou assim porque eles fizeram isso e eu acabo repetindo isso, trazendo essa culpa. Então é esse olhar de adulto e perceber que não foi dessa forma. Você contou aquela história. Então existe já uma mudança de comportamento porque existe essa tomada de consciência. Eu já saio dali entendendo. Que é o mais importante, né? Que é o Ter a mais tomada importante. de consciência. Mas a melhoria, Magali, a gente sempre fala que ela é diária. Eu preciso ter essa consciência. Por quê? Não é que vai passar por esse processo, como acontece no final de semana, eu vou acordar na segunda-feira, oba, eu não tenho mais vício. Vai acontecer diariamente. Só que agora eu entendo esse vício. Porque o que acontece hoje na maioria das pessoas é que ela nem enxerga o próprio vício. Verdade. Ela está mergulhada no próprio ego. É mais ego. difícil ver o problema, né? Eu gosto das minhas qualidades, eu gosto de enxergar, eu gosto de falar. Dependendo do padrão, eu gosto de falar e muitas vezes até. Mas eu preciso enxergar o meu vício. E aí quando isso acontece, eu vou dizer, não, agora eu sei e eu estou me comportando dentro do meu vício. Então eu tenho que sair daqui e para sair dali a gente entrega também esse processo de como fazer. Era isso que eu ia te perguntar. A gente sai do curso com esse processo do Enneagrama para a gente aplicar isso diariamente na nossa vida para conseguir manter esse foco? Diariamente. Nós entregamos todo o conteúdo, e se vem conteúdo através de um manual, vem impresso, todo o processo que tem que ser feito, como que tem que agir. E o principal, a própria simbologia do Enneagrama, para quem já acompanha o Enneagrama, já pesquisou, existe um símbolo no Enneagrama, que tem um triângulo, tem um hexágono. Essa simbologia é parte do caminho do que eu preciso fazer. Então o que acontece? Para eu me tornar equilibrado no meu padrão comportamental, eu tenho que buscar comportamentos de outro padrão. Então eu preciso desse comportamento. Por isso que quando faz em casal... Exercício diário, né? Isso quando faz em casal é fantástico, por quê? Existem casais que o padrão de comportamento um tem que buscar no outro. E aí ele precisa do outro. E muitas vezes não queria mais nem conviver. Não, era tanto conflito. Mas não, você precisa fazer aquilo que você odeia na outra pessoa para se tornar melhor. Então ele vai trazer esse caminho. E a gente direciona isso de uma forma bem direta, bem prática e comportamental. O que tu precisa fazer no teu dia a dia. Então, existe essa forma. Existe uma pergunta, quando esses casais chegam, que é decorrente, assim, Magali, essa pergunta sempre tem. Existe alguma dúvida, assim, que eles chegam, isso tem que mudar? Como é que eu faço para mudar tal coisa? Tem alguma coisa, assim, que acaba sendo que meio que o norte em todos esses casais? Tem uma pergunta que ela é clássica, né? Se é possível mudar o padrão. E aí, é possível mudar o padrão? Essa pergunta, a gente responde sempre com não. Não é possível. Depois da fase adulta, você vai fazer parte desse padrão. O objetivo principal do processo é você ficar saudável no seu padrão. Por que acontece isso? Por que as pessoas às vezes querem mudar de padrão? Porque ela quer pegar lá no outro padrão as virtudes. Só que lá no outro padrão existe os vícios. A gente até fala em sala, quer ir para o outro padrão? Eu gostaria de ser mais assim, tá? Tu quer também os vícios do outro? Não, os vícios eu não quero. É importante a gente deixar isso bem claro, né? Todos os padrões têm vícios e virtudes, todos. Tem os dois lados da moeda. Tem os dois lados, todos têm aquele processo. A gente sempre fala, tá, qual é o melhor padrão? Não existe melhor padrão. A melhor situação é você estar saudável no seu padrão. E outra pergunta também que acontece bastante para quem tem filhos, é perguntar, eu tenho como formar um padrão moldar esse padrão? Também fiz essa pergunta para o André, tá, gente? Não tem, porque a percepção é da criança, é ela que vai contar essa história, é ela que vai trazer as suas reflexões. A própria vida é uma geração de conteúdo. Aquilo que ela traz de referência dos pais no primeiro momento, ela vai odiar em outro momento, isso acontece para nós, né? Verdade. Eu admiro meus pais durante uma fase, depois eu não gosto do comportamento deles, e depois ainda na fase adulta eu acabo repetindo esses próprios comportamentos. Então eu só preciso entender, mas por que isso acontece? E aí é uma palavra que a gente sempre fala, as referências, né? Então, quais são as tuas referências? Porque dependendo das tuas referências, mostra onde você pode chegar. Então existe uma mudança também disso. Então a gente também responde, o que tu deseja atrair? Então essa pergunta ela é muito feita dentro de sala e a gente mostra esse caminho também. O que tu deseja atrair? Qual a ação que tu precisa ter? Então, qual transformação também que tu está necessitando? Então, essas reflexões, elas precisam ser feitas, né? E o Enneagrama vem com esse processo. Primeiro, para se entender o que eu preciso melhorar, o que eu preciso harmonizar dentro de mim, e é olhar para si mesmo, né? Que dói um pouco, às vezes, esse olhar para dentro de si, a curinha tá reconhecer, ali, né? Mas existe o propósito que é melhoria contínua. E aí, quando eu tenho essa descoberta, a vida muda a jornada completamente.
Aí a minha pergunta é, tá louco para ter essa alta performance? A gente precisa poder encarar, né? Tudo que a gente traz de bom e de mal, os vícios e as virtudes. André, quando que vai acontecer o curso? Como é que as pessoas fazem para participar do curso? O André está mandando arte para a gente, já o Natan vai botar aqui no vídeo para vocês terem todas essas informações. Próxima turma acontece nos dias 5, 6 e 7 de julho, tá? Mês 7. Julho, no Hotel Omazita, em Forquilinha, tá? Nós temos toda uma estrutura lá. Inicia na sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Esse processo é uma carga horária de 20 horas. Informações nós temos no Instagram mastermind.sul.catarinense. Meu Instagram também, André Casagrande Oficial, então tem informações lá. Meu contato também, posso deixar aqui, 48 9929 6133. Então quem quiser mais informações, e depois vai estar à disposição também ali a arte, com maiores informações para todo mundo. E o Instagram, tá tudo aqui, os contatos, o WhatsApp, tá tudo no vídeo para que vocês não percam nada. Porque o importante com essa informação é exatamente isso, é tirar da cadeira, né, dessa coisa cômoda, que muitas vezes é cômoda, mas não faz bem, para que a gente atinja a nossa alta performance. Tá aqui o André Casagrande Teixeira do Mastermind trazendo para a região sul mais um curso incrível onde o comportamento dita as regras. Qual é o seu comportamento? A gente pode se melhorar sempre, não é verdade? Com certeza. André, muito obrigada, muito prazer em tê-lo aqui. Adorei o nosso bate-papo. Se por mim, eu tocava mais 1 hora, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigada, tá, querido? Obrigado, Magali, sempre à disposição. Obrigado pelo espaço também, a todas as pessoas aí que quiserem tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição também para vocês. Obrigado. Fica a dica no vídeo. Beijo, obrigada, tchau.